Muito bem, então nós estamos aqui no Rádio Studio 11.3, nossa última release, e eu vou passar por alguns das novidades dessa versão que nós mencionamos aí durante a apresentação. Então vamos lá, iniciando pelo recurso chamado Matching Words, né, que basicamente vamos criar aqui uma aplicação VCL. No editor de texto, né, no editor do código, você tem agora, por exemplo, se nós usamos aqui para o VCL Dialogs, por exemplo, né, apenas para ter uma Unity com algum código aqui para poder demonstrar, né, eu vou aqui para a classe FindDialog, okay? E nesta classe nós temos, por exemplo, este método CloseDialog, né, que proporciona aqui um exemplo interessante. Então, se nós, por exemplo, selecionarmos aqui este cara, o fFindRandall, né, você observa que ele marcou todas as instâncias dele, desse cara visíveis, né, aqui no editor de código. Então, facilita a leitura do código, né? Essa é a ideia. Facilmente identificar, por exemplo, uma variável, um field, um atributo, onde ele está sendo usado no código, né? Essa feature ela é uma feature do editor de texto, então ela não depende do parser, por exemplo, do LSP, né? O que é interessante porque isso também permite futuras outras adições, mas além disso ela é rápida porque ela é uma feature do editor de texto em si e não depende da análise de código, tanto que, como você pode ver, ele está selecionando código aqui, ó, o fFindRandall, inclusive no código que está desabilitado, que não está sendo compilado, ok? Muito bem, então isso com relação a esse recurso do editor, o Matching Words, né? Outro detalhe, você está observando aqui, ó, que aparece aqui a IDE, né, o RAD sendo executado como administrator. Então, basicamente, ele agora adiciona essa anotação aqui se você estiver executando a IDE como administrador. Em alguns momentos isso é interessante, né, eu não preciso usar isso corriqueiramente, mas eventualmente há cursos que só vão funcionar como administrador. Por exemplo, eventualmente a aplicação, você está debugando e vai criar uma pasta numa área restrita ou coisas assim, ou um arquivo numa área restrita e que só vai funcionar com o administrator. É claro que isso usar com cuidado, porque eu posso estar, de repente, fazendo algo que eu não deveria no meu Windows, né? Mas executando a ideia como administrador, abre algumas possibilidades, dependendo do que você precisa fazer, acesso a registro, esse tipo de coisa, principalmente debugando a aplicação. E aí a ideia agora, ela mostra para você que você está em modo administrador, até para você estar ciente do que você está fazendo, né? Esse é um outro ponto aí que foi modificado na IDE. Então, focando nesses itens da IDE. Além disso, deixa eu carregar aqui um projeto qualquer. Sei lá, um exemplo aqui, esse foi criado para um cliente, né? Não tem nada aqui, é simplesmente um código para por um instante eu achei que eu havia perdido o projeto, mas na verdade o código que está aqui, ele é simplesmente um tratamento para evitar a abertura de duas instâncias da aplicação através de um semáforo, né? Então, enfim, não vem ao caso. Mas eu carreguei esse cara só para mostrar aqui que agora você tem. O projeto já havia aqui esse show no Explorer, né, que te leva ao diretório onde está o projeto. Mas aí foi adicionado aqui, ó, no debug e na release. Então, por exemplo, vou dar um build no projeto aqui, ele está em 32 bits, debug, né? Então, uma vez criado ali o artefato, né, em tempo o binário em si, né, eu tenho agora um show Explorer aqui no debug. Então, ele me leva exatamente onde está o binário criado e assim vai funcionar igual para o release, né? Se já tiver ali compilado, ele vai me mostrar onde está o binário, nesse caso, do modo release 32 bits. Como eu não compilei ainda em 64, né, se eu vier aqui naturalmente, selecionar, por exemplo, debug em 64 bits, ele não vai encontrar porque esse cara ainda não foi compilado nesse formato. Mas se eu compilar, e aí eu quero navegar diretamente para esse binário gerado em debug 64 bits, ele me leva diretamente à pasta. Facilitador, né, de navegação, torna aí o acesso às coisas mais rápido.
tá? Então, isso com relação ao target folder, né? Outro cara interessante, e aí ainda, né, seguindo na ideia, nós adicionamos suportes ou features adicionais na OpenTools API. Para quem não conhece, OpenTools API te dá acesso à IDE de maneira programável, ou seja, eu posso usar recursos da IDE ou criar experts. Por exemplo, quem usa o GExpert, quem usa qualquer add-on, né, os próprios add-ons que nós temos da IDE disponíveis no Gerrit. Então, se eu venho aqui, Gerrit, né, e aí você tem aqui uma categoria de plugins da IDE. Esses plugins, né, como o próprio Bookmarks, por exemplo, que eu tenho já instalado aqui, e outros mais, Navigator, né, o Parallel Debugger, né, eles utilizam a OpenTools API para funcionar. Né? E haviam situações onde o desenvolvedor queria alterar coisas que estão acontecendo ali no editor de código, né? E para isso ele acaba usando, a GExpert tem alguns casos assim, alguns hacks da ideia, ou seja, o cara ali fazia um bypass em algumas coisas porque nem tudo estava aberto para acesso através do Expert. Então agora existem algumas APIs novas que permitem que você faça ações diretamente no editor do código ou capture status, métricas do editor de código. Por exemplo, se eu quero saber em que linha eu estou, o que tem naquela linha, enfim, dá para manipular basicamente tudo que o editor vê, você vê agora pela API. Tem alguns exemplos aqui, ó. Então, esse primeiro cara, né, ele manipula a margem aqui do editor, né? Esses elementos que estão aqui. Então eu consigo alterar coisas que acontecem aqui. Aqui ele está fazendo algo bastante simples, né? Nesse evento, quando ele está fazendo numerando as linhas, né? Ele vai trocar a cor do cara aqui, ó, do número da linha, né? Então, se nós instalamos esse nosso amigo aqui, como ele é um plugin da IDE, como ele é um expert da IDE, ele já passa a funcionar imediatamente uma vez instalado. Ó. E aí você está vendo aqui o número em verde, o número em vermelho. Né? Isso está sendo pintado pelo plugin. Né? Então, acesso a essas coisas. Né? Acesso a todos os eventos da IDE, basicamente. Eu vou remover esse. E aí eu vou para esse próximo aqui. Esse cara ele vai lidar com o background da IDE. Então, eu posso alterar o background do que eu vejo ali, colocar imagem, seja o que for. Né? E aí tem várias possibilidades com isso. Então, como você pode ver, ó, ele vai colocar uma imagem e, inclusive, ele está utilizando, né, o fundo do meu desktop e ele muda, inclusive, cores de palavras reservadas, como você pode ver. Então, isso mostra a IDE totalmente acessível, né, pelo OpenTools API. Né? Tem um outro aqui que é mais uma brincadeira, mas eu vou instalá-lo aqui. Ó. Vai manipular o texto do código, o texto que está na IDE, né, o código-fonte que está na IDE. Então, por exemplo, uma vez instalado, ó, nesse cara aqui ele está alternando, escrevendo as palavras-chave invertidas. Né? Não que isso aqui vai provocar um erro. Na verdade, é só o que ele está te exibindo, nada mais que isso. Mas ele consegue isso para mostrar que você consegue facilmente saber quais são as palavras-chave do código. Então, isso aqui para montar analisadores de código, inclusive essa integração que nós estamos fazendo com o SonarQube, isso vai facilitar esse tipo de integração. Por exemplo, eu posso perguntar as palavras-chave que estão aqui nesse trecho de código, tá certo? Então, isso com relação à OpenTools API que está sendo estendida. Né? A ideia é deixar o editor o mais acessível possível, para que facilite a criação de plugins, de add-ons. Isso vai influenciar também num trabalho que vai ser feito de modernização da gestão de versão de código-fonte, né? Da integração que nós temos com os versionadores, vai ser modernizado aí. Isso está aí para ser feito nas versões futuras. Isso vai permitir uma integração mais rica também por causa desse próprio acesso à IDE. Então, essa é a ideia aí por conta desses caras da OpenTools API. Tá? Um outro cara aqui que eu quero mostrar para vocês, e aí já saindo um pouco da IDE, bom, nós temos o Control List, que é um controle que foi adicionado aí na versão 10
10.4, se eu não me engano, 10.4.2, né? E o control list é uma lista de alta performance, né? Basicamente para listagem de dados, como o nome diz, uma série de configurações, né? Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Para quem não lembra, eu vou executar, deixa eu ver aqui, antes do nosso exemplo, que é o foco de hoje, mas talvez esse cara aqui, deixa eu ver. Ele uma lista, né, moderna com uma série de recursos aí interessantes, com imagem, botão, enfim. Por exemplo, esse é um caso, né? Com search, enfim, isso VCL, né? Então é uma lista de alta performance VCL, muito alta performance realmente, né? Não para edição de dados, a ideia ali é listagem de dados, você vai navegar e depois fazer a edição, né? Um complemento aí, mas por exemplo, aqui tem 10 milhões de itens, né? E ela é extremamente performática. Ó, né? Ela tem uma performance. Eu vou lá no fim, ó, e no primeiro, né? Rapidamente. Bom, o que foi feito foi adicionado um recurso de seleção múltipla nessa lista. Então, se eu quero utilizar isso para seleção de dados ou qualquer coisa que o valha, né? Aqui ele está na seleção única. Se eu ativar aqui, ó, seleção múltipla, né? Então eu posso, com o Shift, selecionar vários elementos ou Shift clique, ó, uma faixa de elementos, né? Ou ainda uma faixa e depois uma outra faixa, por exemplo, ó, dessa forma. Então, isso é muito interessante para a seleção, né? Então, o control list aí sendo ampliado em termos de funcionalidades com múltiplas seleções, tá? Esse cara, ele inclusive passou a ser usado na própria IDE para algumas coisas, vocês vão encontrar ele aí no futuro de algumas interfaces daqui da IDE que estão sendo também modernizadas. Então esse trabalho aí com o control list, ou o multi-control list, como chamamos o exemplo aqui. Tá? Então esse é um outro avanço aí em termos de componentes da VCL. E agora mostrar um pouquinho da parte de leitura biométrica, né, do Android com o leitor biométrico, né, da impressão digital, e também no iOS. Eu não tenho um device que me permita mostrar hoje com o Face ID, né, mas eu vou poder mostrar tanto Android quanto iOS com a impressão digital. Né. Então, para isso, eu tenho um exemplo aqui. Na verdade, eu parti de um template, simplesmente para ter algo para mostrar na tela, em termos de interface. Né? Eu parti de um template que você encontra ele aqui no Gerrit também. Então, aqui nesses templates de projetos, no Sample Projects aqui, eu parti de um template aqui, tá? Este cara, Bottom Navigator Template 1.0, tá? Então, ele está aqui numa categoria de exemplos, né? Esse cara aqui não é esse. Ele, na verdade, é esse amigo aqui, mas ele já estava no meu grupo de projetos. Enfim. Onde está você? Não está aí, vamos carregá-lo. Então, basicamente, aqui nesses demos tem aqui um grupo de sample apps e eu acho que ele foi adicionado aqui nesse grupo. Se eu bem me lembro, eu fiz isso. Tá aqui. Então, ele é este projeto aqui. Esses outros já foram discutidos aí em outros eventos, né? Mas ele é esse projeto aqui, tá? E ele basicamente exibe alguns exemplos de interface aí, né? Com um layout bastante interessante. E aí o que foi feito foi adicionar o acesso, ou seja, para o cara acessar cada um desses itens, ele precisa passar pelo leitor biométrico, né? Bom, adicionar o feature de biometria é relativamente simples. Basicamente você tem esse componente aqui. Isso pode ser feito também só por código, obviamente, através de um serviço do FireMonkey, mas aqui para demonstrar. Né? O que eu preciso fazer? Eu vou adicionar esse componente, vou configurar aqui, basicamente, essas informações são texto, né? O que eu quero que ele exiba ali no momento. Né? Vou configurar o tipo de biometria que eu quero. E aqui tem um detalhe interessante que vale ser explorado um pouco e existe aí documentação, você vai encontrar na própria documentação do Android, o que significa cada um desses caras. E isso é interessante porque, na verdade, isso daqui sofre uma variação de acordo com o fabricante do aparelho e não somente da versão do Android em si. Então, o que é considerado fraco ou forte nesses dois casos aqui
depende também do fabricante, de quem está. Porque ele depende de hardware, então depende muito do hardware acoplado ao seu aparelho, né? Então a biometria fraca ou forte, isso vai na verdade de encontro à acuracidade do leitor de digital. Então eu posso dizer se eu quero se eu aceito, né, um leitor ali de biometria fraca ou somente um forte. E isso, obviamente, a leitura vai aceitar ou não a leitura de acordo com essas configurações, né? E o Device Credentials aqui é se alternativamente a leitura da digital, se o cara quiser dar um bypass nisso, ele pode entrar com ou uma senha, né, os 4 ou 6 dígitos que você configurou ali, ou um padrão, o pattern, né, do device. Então, basicamente, essas são as configurações. Além disso, você vai ter aqui o quê? 2 métodos. Quando falhar e quando funcionar a autenticação, e aí você toma uma ação. Tá? Então, em termos de código, é bastante simplista. O que está acontecendo aqui? Se falhar uma mensagem, um status ali de falha de autenticação, se passar a autenticação, ok, e ele abre o diálogo, né, cada um dos diálogos ali que estão sendo exibidos. Isso aqui já é o projeto, o template em si, tá certo? Além disso, você tem aqui, em termos de opções, você deve ativar aqui no seu projeto, no Entitlement List. Aí basta a gente vir aqui para o Android, nesse caso. Você deve ativar, eu estava compilando ele em 32 bits, então você deve ativar ele, o Biometric Authorization Service, aqui no Entitlement List. E nas permissões de usuário, existe uma permissão adicional, use Biometric, que não é daquelas que você tem que pedir, não é das perigosas, tá? Use Biometric. O que anteriormente era o Fingerprint, que está depreciado, porque o Biometric também abrange o Face ID para os devices que suportam a reconhecimento facial. Então, basicamente é isso que você tem que fazer em termos de código, né? E aqui eu tenho esse cara rodando tanto no Android quanto no iOS. Então eu vou compartilhar a tela do Android aqui inicialmente, né? Vamos lá, eu tenho aqui um cara para compartilhar a tela do Android. Que vocês estão vendo aí meu device. Aqui está a aplicação já com o deploy feito, para a gente ganhar tempo. Tem vários templates aí, vamos nesse primeiro aqui é o Basic. Ele pediu a leitura da digital. Veja que eu posso usar o padrão, porque eu autorizei, né? Se eu cancelar aqui, ele deu a mensagem lá embaixo, ó, foi cancelada pelo usuário. Tá vendo ali o status, né? Aqui. Vou de novo, Basic. Agora eu vou fazer a leitura da digital. E aí a gente ativou a interface, vai navegar, né? E depois posso voltar lá para o menu. Basicamente isso. Então, a autenticação, né, feita aí pelo leitor biométrico, exatamente igual, o código é o mesmo, você vai rodar no iOS e vai funcionar tal qual, ok? Então, isso com relação ao leitor biométrico. Então, esses eram os demos, focando aí principalmente naquilo que é além, né, dos itens de qualidade que nós mencionamos, mas naquilo que é mais visível e demonstrável em termos de exemplos, né, para vocês. Tá ok? Então vamos lá dar seguimento ao nosso webinar.